Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos falar sobre autovalores e autovetores. A referência bibliográfica que nós estamos usando é o livro do Howard Anton, a 8ª ou a 10ª edição. Bom, vamos fazer uma pequena contextualização antes de entrar no conteúdo em si. Aqui nós temos ao lado o gráfico de duas elipses. A elipse E1 é definida pela equação que nós estamos vendo aqui, ó, 9x² mais 4y² menos 36. Reescrevendo esta equação na forma cartesiana, nós vamos ter esta expressão, onde os denominadores são termos ao quadrado, que indica exatamente os vértices da elipse, tornando o seu esboço uma prática muito simples. Então, aqui, ó, no eixo Y, nós temos a interseção da elipse passando pelo 3 e pelo menos 3. E no eixo X, nós temos a elipse passando no número menos 2 e 2. Agora, observem a elipse E2. A elipse E2, de toda forma que você tentar escrevê-la nesse formato, você não vai conseguir, porque é uma elipse que sofreu uma rotação. Então, nesse caso, a gente não consegue identificar quais são os vértices. E você vai observar ainda que os vértices não são mais os eixos x e y. Nós vamos ter novos vértices que vão ser retas que passam aqui pela origem do x e y, porém, elas estão deslocadas. Então, imaginem que os eixos x e y sofreram um giro, uma rotação, dando origem aí aos novos eixos dessa elipse E2. Muito bem. Onde que entram os autovalores e os autovetores neste assunto? É o seguinte, esta equação da elipse, que é uma equação em forma quadrática, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, que nós estamos vendo em função de matrizes. Então, esta matriz numérica que nós estamos vendo, 5, 2, 2 e 4, quando a gente trabalhar com esta matriz, com o assunto que nós vamos aprender hoje, que são identificando seus autovalores e seus autovetores, nós vamos conseguir identificar, nós vamos conseguir encontrar os vetores que geram esses novos eixos dessa elipse que foi rotacionada. Esse é um assunto muito interessante que só vai findar daqui a 2 aulas. Nós vamos ver essa aula de hoje, mas a próxima, e na próxima, quando a gente falar de fato as formas quadráticas, isso tudo vai fechar esse ciclo, certo? Bom, então olha aqui qual que é a definição que nós vamos aprender hoje. Nós temos uma matriz quadrada e vamos considerar um vetor não nulo, um vetor x. Quando o AX for múltiplo de x, ou seja, que vale esta expressão, AX é igual a lambda x, nós vamos dizer que o x é um autovetor de A associado ao autovalor lambda. Essa letrinha lambda aqui é um escalar, podia ser um K, um C. Apenas a gente usa mais essa letra quando se fala de autovalores e autovetores. Ela é uma letrinha aqui. Sempre que a gente vai falar de autovalores, vários livros que vocês forem pesquisar, eles adotam essa letrinha lambda. Tá certo? Bom, vamos ver um exemplo, olha só. Aqui nós temos uma matriz A vezes um vetor de coordenadas 1, 2. Esse cálculo, esse produto aqui, dá origem ao vetor 3, 6, aqui no primeiro membro. E no segundo membro, quando você escreve o 3, 6, colocando 3 em evidência, nós vamos ter 3 vezes 1, 2. Então, aqui é uma expressão da forma AX igual a lambda x. Aqui é o vetor x, está se repetindo aqui no segundo membro. Então, nós vamos dizer que esse vetor x é um autovetor da matriz A em relação a esse escalar 3, que está no lugar do lambda. Ok? Bom, então, como encontrar os autovalores e os autovetores de uma matriz? Nós vamos começar encontrando os autovalores. Para isso, veja só como que nós vamos trabalhar com a equação da definição. Se x é um autovetor associado ao autovalor lambda, nós já sabemos pela definição que x é um vetor não nulo, não é isso?
E essa equação é satisfeita. Então, vejam bem, nós vamos considerar aqui no segundo membro uma matriz identidade, que é o elemento neutro da multiplicação. Vamos fazer aqui um exemplo para mostrar para vocês que realmente a matriz identidade vezes um vetor x vai continuar sendo igual a x. Escolhemos uma matriz de ordem 2, porém é válido para qualquer matriz quadrada. Então, nós temos aqui, ó, 1 vezes x1 mais 0 vezes x2, 0 vezes x1 mais 1 vezes x2. Então, é igual a x1, x2. Mostrando aí que a matriz identidade não alterou o vetor x, certo? Então, nós acrescentamos a identidade aqui no segundo membro. Por quê? Porque nós temos a intenção daqui a pouco de colocar o x em evidência. Então, nós vamos colocar x em evidência, não pode ficar só lambda na equação, porque lambda é um número real, está no R, não está no conjunto das matrizes. A nossa equação aqui é uma equação matricial, então nós vamos lidar aqui com matrizes. Então, quando colocar x em evidência, tem que sobrar uma matriz aqui no segundo membro, nessa parcela aqui de lambda. Então, quando multiplicar pela identidade, aí sim vai aparecer uma matriz. Então, para isso, nossa intenção, então, aqui é isolar o x, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subtrair menos ax em ambos os membros, porque nós queremos agrupar x com x. Então, para não falar apenas passou para o segundo membro mudando de sinal, nós seguimos as propriedades aqui, que é acrescentar a inversa da matriz ax. Então, acrescentamos. Agora, no primeiro membro, note que nós temos aqui a subtração das mesmas matrizes, então vai ficar elemento neutro da adição, então sobrou vetor nulo. E no segundo membro, nós temos o lambda ix menos ax. Agora sim, colocando o x em evidência, nós vamos ficar com lambda i menos a, que multiplica x. Essa multiplicação de x aqui tem que ser pela direita, porque na linha anterior, o x está multiplicando as matrizes pela direita. Isso é importante porque não é válida a propriedade AX, AB é igual a BA. Isso não é válido sempre, né? Então, tomar esse tipo de cuidado aqui quando está trabalhando com matriz é importante. Aqui nós só escrevemos o segundo membro primeiro e depois o primeiro. Isso aqui pode ser escrito tranquilamente. Então, veja só o que nós temos agora. Um sistema homogêneo. Aqui está o vetor de variáveis. E a nova matriz de coeficientes. Nós mudamos aqui, nós chegamos numa matriz de coeficientes, lambda i menos a. Agora vamos pensar, qual o valor de x que nós estamos buscando para esse sistema homogêneo? Valores diferentes do vetor nulo, porque pela definição, os autovetores não podem ser os vetores nulos. Então, quer dizer que esse sistema homogêneo precisa ter a matriz dos coeficientes com determinante igual a zero. Isso passa a ser uma condição que nós vamos utilizar para encontrar os autovalores. Então, dessa expressão determinante de lambda i menos a igual a zero, nós vamos encontrar os autovalores. Encontrando os autovalores, a gente volta nessa equação para resolver e encontrar os autovetores x associados com cada autovalor que vai ser substituído. Bom, então formalizando um pouquinho mais, a equação que a gente define ao colocar o determinante do lambda i menos a igual a zero é chamada de equação característica. Ao desenvolver esse determinante, nós vamos encontrar uma expressão em função de lambda. Se a matriz A tem ordem n, este polinômio vai ter grau n. Então, se é um polinômio de grau n, ele vai ter no máximo n raízes. As raízes desse polinômio são os autovalores. Ao voltar com esses autovalores lá na equação anterior e fazer a substituição, nós vamos ter o espaço-solução desse sistema linear homogêneo. O espaço-solução desse sistema, obtido substituindo o autovalor lambda zero, vai ser chamado de autoespaço associado a lambda zero. A base desse autoespaço, que vão ser os vetores que geram o espaço-solução, são os nossos autovetores. Os autovetores associados aos autovalores lambda. Quando você somar todos os autovalores obtidos, eles nunca vão ultrapassar a quantidade n. Na verdade, eles podem ser menos que n vetores. O ideal é que seja n, que é o que nós vamos buscar.
Olha só, aqui nós vamos ver um exemplo onde nós vamos encontrar os autovalores e os autovetores da matriz A. Então, aqui nós vamos começar com os autovalores, desenvolvendo a expressão lambda I menos A. Então, lambda vezes a matriz identidade menos a matriz A. O lambda vezes a identidade vai dar origem a essa matriz diagonal, onde a diagonal principal tem o valor de lambda. Menos a matriz A vai dar origem agora a esta matriz aqui de ordem 3. Nós vamos calcular o determinante dessa matriz e vamos igualá-lo a zero. Então, nós temos o determinante do lambda I menos A. Como é uma matriz 3 por 3, utilizem a regrinha de Sarri. Colocamos aqui as duas colunas iniciais. Multiplicamos as diagonais, lambda vezes lambda menos 2 vezes lambda menos 3. 0 vezes os outros números deu 0. Aqui também tem uma multiplicação por 0, deu 0. Menos a multiplicação nas outras diagonais. Aqui nós vamos ter menos 2, que multiplica lambda menos 2. Aqui vai ter 0 e aqui vai ter 0. Desenvolvendo estas multiplicações, nós temos esse polinômio. Aqui, nesta linha anterior, a gente teria uma segunda opção, que seria mais interessante que essa que nós vamos mostrar aqui. Mas nós optamos pela forma que vai ser mostrado aqui, para os casos onde você não vai poder aplicar o que eu vou falar agora, que é colocar uma das parcelas em evidência. Então, olha só, lambda menos 2, lambda menos 3. E aqui vai ficar mais 2, lambda menos 2. Nas duas parcelas tem o lambda menos 2. Então, você pode colocá-lo em evidência e você já vai conseguir uma fatoração para a expressão que você vai encontrar aqui, tá? Então, essa seria uma opção que eu deixo como exercício para vocês. Agora, o caso mais geral, nós abrimos todas as multiplicações e chegamos aqui no polinômio de grau 3. Grau 3 porque a matriz era de ordem 3. Este polinômio aqui, essa expressão, nós chamamos de P de lambda, é o polinômio obtido. E agora, o que nós queremos? Nós queremos as raízes deste polinômio para ser os nossos autovalores. As raízes é obtida quando você iguala a zero, que é o que nós temos que fazer. Aqui nós vamos usar o seguinte resultado, as raízes inteiras de um polinômio, tais que os coeficientes são inteiros, devem dividir o termo independente. Então, se você tem um polinômio com coeficientes inteiros, as raízes inteiras pertencentes ao z devem dividir esse a zero. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos listar todos os divisores de a zero e nós vamos começar a verificar quais deles zeram o polinômio, qual que vai dar zero na substituição. Então, olha só, aqui no nosso polinômio, o termo independente é o número, não precisa colocar o sinal, coloca só o 4. O termo independente é 4. Então, os divisores são mais ou menos 4, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. Aqui nos divisores, você vai considerar os positivos e os negativos, certo? E agora, nós vamos começar a testar quais desses números satisfaz o polinômio. A gente começou aqui pelo primeiro, pelo menor. Então, nós vamos começar com menos 1. Então, P de menor não, nós colocamos o menor em módulo, né? Porque o menos 4 ainda é menor que menos 1. Então, P de menos 1. Aí fizemos as continhas e deu diferente de zero. Então, quer dizer que o lambda igual a menos 1 não é uma raiz. Aí, quando você faz a substituição pelo número 1, a gente faz as continhas e vê que dá zero. Então, como deu zero, a gente diz que 1 satisfaz o polinômio. Então, quer dizer que o lambda igual a 1 é uma raiz. Quando você encontrar o primeiro número que satisfaz o polinômio, já para esse processo de substituição e nós vamos passar para um próximo resultado, que diz o seguinte, se P de lambda 0 é igual a 0, então você vai poder escrever o P de lambda como sendo lambda menos lambda 0, que multiplica Q de lambda, onde Q de lambda é o quociente da divisão de P de lambda por lambda menos lambda 0, certo? Leia mais uma vez, dá um pause e leia várias vezes essa frase, essa sentença, para você entender direitinho. Eu vou explicar mais uma vez, é o seguinte, quando você encontrar uma raiz para o polinômio, quer dizer que o polinômio é divisível por lambda menos a raiz, certo? Então, quer dizer que eu tenho que pegar o polinômio e dividi-lo por lambda menos a raiz encontrada. Então, o polinômio é esse aqui, e a raiz foi o número 1, né? Então, eu divido por lambda menos 1.
essa divisão vai dar zero. Esse dispositivo aqui, que a gente aprende lá no ensino primário, a gente tem que essa parte aqui é igual a essa, vezes dividendo é igual a divisor, vezes quociente mais resto, né? Então, como o resto é zero, vai ficar dividendo é igual a divisor vezes quociente, que é essa expressão que a gente escreveu aqui atrás, ó. P de lambda é igual ao divisor vezes o quociente. O dividendo é igual ao divisor vezes quociente. Então, vamos fazer a divisão, olha só. O objetivo dessa divisão aqui é sempre cancelar o termo de maior grau. Então, nós vamos fazer a seguinte regra. Nós vamos colocar o valor aqui no quociente, e quando a gente multiplicar pelo divisor, quando a gente traz para cá, abaixo, para ser subtraído para ser operado com o dividendo, nós vamos somar ao invés de subtrair. Então, nós vamos colocar aqui os sinaizinhos opostos. A gente faz isso para não correr nenhum risco de errar sinais. Porque você poderia colocar os sinais, o mesmo sinal, e fazer a subtração. Mas será para evitar erros, a gente já coloca os sinais. Essa troca de sinais é efeito dessa subtração que a gente faz. A gente faz a subtração, menos entre parênteses, não vai mudar o sinal de todos os termos, então isso já é feito automaticamente. Então, lambda ao quadrado vezes menos 1, menos lambda ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui mais lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado vezes lambda, lambda ao cubo. Então, já vem pra cá lambda menos lambda ao cubo. Agora, você vai somar termo a termo. Então, lambda ao cubo com menos lambda ao cubo já dá zero. Menos 5 lambda ao quadrado com lambda ao quadrado dá menos 4 lambda ao quadrado. Mais 8 lambda menos 4, certo? Agora, o objetivo é zerar o 4 lambda ao quadrado. Então, nós vamos colocar aqui menos 4 lambda, que multiplica menos 1, vai ficar mais 4 lambda, que vem para cá menos 4 lambda. Menos 4 lambda vezes lambda menos 4 lambda ao quadrado, que vem para cá mais 4 lambda ao quadrado. Vai cancelar com lambda, 4 lambda ao quadrado e vai sobrar 8 lambda menos 4 lambda dá 4 lambda, menos 4. E agora eu tenho que zerar 4 lambda. Então, nós vamos colocar aqui um 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Vem para cá mais 4. E 4 vezes lambda, menos 4 lambda. Somou tudo, deu 0. Então, terminamos. Agora, nós vamos escrever, então, o polinômio é igual ao lambda menos 1, que multiplica o quociente. Isso que nós estamos fazendo é um método de fatoração. Por que a gente está fazendo isso? Só para encontrar as raízes do polinômio, que é quem zera o polinômio. Porque como é um polinômio de grau 3, a gente não tem uma formulazinha para as raízes como a fórmula de Bhaskara, né? Então, nós temos que aplicar fatorações, produtos notáveis. Agora, nós já temos na expressão uma função do segundo grau, nós vamos usar a formulazinha de Bhaskara. Então, olha só, essa parte aqui nós chamamos de Q de lambda, e queremos encontrar suas raízes, ou seja, igual a zero. Então, essa expressão aqui é igual a zero somente se o lambda é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, fazendo esse cálculo aqui, façam como exercício, vocês vão encontrar lambda linha igual a lambda duas linhas igual a 2. Então, essa parte aqui é igual a 2. Então, olha só. Quer dizer, essa parte aqui vai ser fatorada usando esse número 2. Aqui a gente colocou já o resultado, eu vou mostrar para vocês o que a gente está usando aqui, qual é o produto notável que a gente está usando aqui. Quando a gente tem uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, essa expressão pode ser escrita como sendo, aqui eu usei a letrinha x, né? Nossos cálculos aqui tem a letra lambda, não tem problema. X menos x', não, desculpa, tem um A aqui antes, x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Isso aqui é um produto notável, certo? Notem, ó, o A, que multiplica x ao quadrado, fica multiplicando aqui, e aqui nós temos as raízes. É muito comum a gente já escrever x ao quadrado mais bx mais c igual a x menos x', x menos x duas linhas, porque na maioria das vezes esse A aqui é igual a 1, mas tem que tomar cuidado. Quando esse A não for 1, ele tem que aparecer aqui, tá? O produto notável
tem a presença desse A, tá certo? Bom, olha só, no nosso caso, aqui o coeficiente A é 1, então essa expressão aqui vai ser escrita como sendo lambda menos lambda linha, lambda menos lambda duas linhas. O lambda que a gente achou, o lambda linha que nós encontramos foi 2, o duas linhas também foi 2. Então, isso aqui vai ficar lambda menos 2 ao quadrado, que é essa parte aqui que a gente está vendo. E já tinha lambda menos 1 na expressão, né? Então, com isso, a gente conclui a obtenção dos autovalores. Então, eles são os números 1 e 2. Bom, para cada autovalor obtido, nós vamos encontrar autovetores, que são base dos autoespaços. Autoespaços, por sua vez, são os espaços-soluções dos sistemas lineares homogêneos. Então, nós temos aqui, ó, os cálculos anteriores que a gente está trabalhando, né, trabalha com essa expressão aqui, lambda i menos a x é igual a vetor nulo. Essa expressão que a gente está desenvolvendo desde o início, quando é um sistema linear homogêneo, a matriz dos coeficientes foi aquela que a gente usou para calcular o determinante. Para ter a matriz aumentada do sistema, basta colocar uma coluninha de zeros. Então, olha só, a matriz aumentada do sistema homogêneo tem os mesmos termos que você usou para o determinante, além de uma coluna a mais aqui dos termos independentes. E agora você vai substituir cada valor de lambda nesse sistema, nessa matriz aumentada, e vai escalonar. Então, vamos lá, ó. Para lambda igual a 1, então nós vimos aqui, ó, 1 menos 2 ficou menos 1, e 1 menos 3 ficou menos 2. Aí escalonamos, encontramos essa matriz. Sempre vai sobrar aqui linha de zeros, certo? Porque o sistema é linear homogêneo. Se não sobrasse linhas de zeros, quer dizer que nós teríamos apenas a solução trivial, só que esse cálculo todinho aqui, ele já foi feito lá na teoria para que sobrasse valores diferentes do vetor nulo. Então, aqui nós temos a variável, a terceira coordenada é livre, então você vai aqui armar aquele sisteminha, né, tipo x1 mais 2x3 é igual a 0, x2 menos x3 é igual a 0, x3 é igual a t. Vai resolver tudo e vai encontrar, aqui eu coloquei x, gente, x, não é x mesmo, né, x. A coordenada, a variável aqui do sistema é x. Lambda é o alto valor que foi substituído. Então, encontramos essa solução aqui, ó. O menos 2, 1, 1 é o vetor que gera essa solução. Ele vai ser o autovetor associado ao lambda 1. Tudo bem? Agora, faça o mesmo processo para o lambda igual a 2. Vem aqui na matriz aumentada, substitua 2, ó, 2, 0, menos 1. Faz o escalonamento e agora você vai ver que tem duas variáveis livres, o x2 e o x3. Então, você vai montar o sistema aqui. x1 mais x3 é igual a 0, x2 é igual a t1, x3 é igual a t2. Vai resolver tudo e vai encontrar essa solução. Lembrando que essa solução aqui, a gente está colocando já os parâmetros em evidência, você vai encontrar uma solução com um parêntese só, depois você vai colocar os parâmetros em evidência para deixar os vetores aqui destacados, certo? Então, nossos vetores nesse caso são 0, 1, 0 e menos 1, 0, 1. Então, nós tivemos aqui ao todo 3 autovetores para essa matriz, né? Muito bem. Então, nós terminamos nosso assunto de hoje aqui e agora eu convido vocês a resolverem exercícios para fixar esse conhecimento. Até a próxima aula!